Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero falar aqui, senhor presidente, sobre as manifestações do dia de ontem, desse histórico 15 de março. Foram mais de 2 milhões de pessoas às ruas no dia de ontem. E isso mostra que as coisas não estão indo bem. Não pode ser encarado como normal ou natural 2 milhões de pessoas saírem do conforto das suas casas, com as suas famílias, para ir para as ruas protestar num dia de domingo, como o dia de ontem. Isso mostra que tem algo errado nesse país. Foram pessoas que foram às ruas sem o estímulo de nenhum partido político, de nenhum sindicato, de nenhuma organização concreta da sociedade civil. Mais de 90% das pessoas que estavam nas ruas ontem não eram filiadas a partido político nenhum. Isso mostra um avanço da democracia brasileira, mas também mostra que o nosso governo deve se preocupar e deve refletir sobre. Houve coisas, senhor presidente, como não é uma manifestação de quem não votou na presidente, de quem votou no candidato Aécio Neves. É uma manifestação da classe média, como, aliás, a classe média não pudesse se manifestar. Como se a classe média não pagasse impostos e não pudesse se manifestar. Ao invés de minimizar ou de desvalorizar a manifestação do dia de ontem, o governo deveria refletir sobre ela e ver o que pode fazer de objetivo e de concreto para que nós tenhamos um país melhor. Quero aqui parabenizar e apoiar as pessoas que saíram do conforto das suas casas no dia de ontem para ir protestar contra os desvios de dinheiro público, contra o que vem de errado nesse país. O governo deveria refletir sobre isso. Até porque esse país não pode virar a ditadura do pensamento único, onde as pessoas não podem divergir. E se divergem, têm que ser desvalorizadas, desqualificadas. O governo deveria refletir sobre por que 2 milhões de pessoas saíram às ruas num domingo. É muito importante, senhor presidente, que a presidente faça uma reflexão. A presidente está defendendo, por exemplo, agora um ajuste fiscal, que já falei nessa tribuna, que pune o contribuinte. Antes de punir o contribuinte, o ajuste fiscal deveria ser reduzindo a despesa. Nós temos 39 ministérios nesse país. Cada vez que se cria um partido político novo, se cria um ministério novo. Nós temos 23.579 cargos comissionados na estrutura do governo federal, numa resposta a um requerimento formal de informações que eu fiz enquanto deputado federal, resposta formal do Ministério do Planejamento. 23.579 cargos comissionados. Enquanto a França possui 4.800, os Estados Unidos inteiro 8.000, o Brasil possui 23.579 cargos comissionados. É como se o Estado existisse não para atender o contribuinte devolvendo serviços públicos de qualidade a ele, e sim para a construção e perpetuação de máquinas políticas. Isso não está certo. Isso deveria ser motivo de reflexão. A inflação, o IPCA, em fevereiro, nos últimos 12 meses, bateu em 7,7%.
enquanto a meta de inflação é 4,5%, 6,5% é o teto da meta. Ultrapassou o teto da meta. Se a função maior de uma área econômica de governo é ser uma guardiã da moeda desse país, ela não está indo bem. Esses são os dados oficiais, porque nas ruas a população sabe que o custo de vida aumentou ainda mais do que esses 7,7% nos últimos 12 meses. E o Estado privatizado pelos partidos políticos, num divórcio total e completo com a sociedade civil desse país. Então o governo não deve minimizar isso. Deve refletir sobre isso. Quero dizer também, senhor presidente, sobre a manifestação de ontem, que eu tenho um elogio e uma crítica à atuação da Polícia Militar do Distrito Federal. Na verdade, a crítica não é nem com relação à polícia, é com quem mandou a polícia fazer isso. O elogio é pela barreira que a polícia colocou no início da manifestação, revistando todas as pessoas que adentravam na esplanada dos ministérios, o que, na minha opinião, foi de extrema importância para que a manifestação de ontem transcorresse de forma ordeira, de forma pacífica. E quero aqui parabenizar a polícia por essa atitude, que inclusive protegeu famílias ontem na esplanada dos ministérios. Mas quero aqui perguntar para a Polícia Militar por que foi feito um cordão de isolamento na altura do Congresso Nacional, proibindo que as pessoas descessem a ladeira e pudessem ir protestar na frente do Palácio do Planalto. Por que só pode protestar na frente do Congresso? Por que não pode se protestar também na frente do Palácio do Planalto? Ah, mas alguém pode invadir. Aí é outra história. Se tiver excessos, que punamos os excessos. Mas não podemos impedir as pessoas de se manifestar. Por que a manifestação só pode ser em frente ao Congresso e não pode ser em frente ao Palácio do Planalto, se as pessoas quiserem? Ah, mas se tiver atos de violência, de vandalismo, de barbárie, que identificamos as pessoas e que as punamos. Mas não pode simplesmente proibir as pessoas de chegar perto do Palácio do Planalto para que as pessoas possam fazer o seu protesto democraticamente. Mas quero elogiar a polícia pela forma organizada, como organizou as revistas e de forma muito ordeira e muito civilizada ontem, o que permitiu uma manifestação extremamente pacífica. Por último, senhor presidente, essas 2 milhões de pessoas que foram às ruas no dia de ontem é um sinal de que as coisas não estão indo bem. Isso é culpa dos personagens por desvios éticos inaceitáveis e que precisam ser punidos. Mas isso também é culpa do sistema. É preciso modificar o sistema. É preciso uma reforma política profunda. Nessa casa, eu, contrariando a orientação do meu partido, assinei os 3 pedidos de instalação de comissões parlamentares de inquérito que foram feitos. O pedido de instalação da CPI da Petrobras, o pedido de instalação da CPI do BNDES e o pedido de instalação da CPI do HSBC das contas secretas na Suíça. Assinei os 3 pedidos de instalação dessas CPIs, contrariando a orientação do meu partido. Mas as minhas assinaturas estão lá. Agora, não basta a investigação do Ministério Público, que, aliás, precisa receber o apoio como instituição. Se há erros, punamos os erros. Tá? A instituição e o trabalho dela.
Agora, além de assinar essas CPIs aqui, eu protocolei nessa casa 8 propostas de emenda à Constituição, 7 delas envolvendo o tema reforma política. Nós precisamos punir os personagens, mas precisamos também modificar o sistema. Precisamos fazer uma reforma política profunda, senhor presidente, que mude a forma de se fazer política e a forma de se eleger os políticos nesse país. Porque enquanto essa reforma não for feita, nós vamos ver uma série de equívocos e a população continuando sempre reclamando da distância que existe entre representantes e representados. Não pode ser bom um sistema onde majoritariamente só entra na política ou quem tem muito dinheiro, ou os representantes desses, ou aqueles que representam a sociedade como categorias profissionais, segmentos específicos, ou quem tem uma fama anterior à política, sendo muito pequeno o espaço para quem quer debater ideias, para quem quer entrar pelas ideias, pelas propostas. Nós temos que tornar a política mais acessível ao cidadão comum. Então é preciso ter uma reforma política. Não pode um candidato a deputado, por exemplo, no estado de São Paulo, ter que fazer campanha no estado de São Paulo inteiro. Na cidade de São Paulo, em Campinas, em Ribeirão Preto, em Bauru, em Piracicaba, em Sorocaba. Só a pessoa tendo muito dinheiro ou muita estrutura. É muito desigual uma campanha. Aqui no Distrito Federal, que é desse tamanhozinho, é difícil para uma pessoa conseguir fazer campanha em Braslândia, no Gama, na Ceilândia, em Taguatinga, na Saída Norte, em Planaltina, em Sobradinho, no Plano Piloto. Isso favorece quem tem dinheiro, quem tem campanhas mais abastadas. Então nós precisamos fazer uma mudança do modelo. Eu protocolei aqui algumas PECs, como o fim da reeleição para cargos executivos, o limite de uma única reeleição no máximo para cargos legislativos, para que o sistema seja constantemente oxigenado, renovado, a instituição do voto facultativo, a instituição do voto distrital, a criação de um sistema de revogabilidade de mandatos. A pessoa, para ser candidato, teria que registrar na Justiça Eleitoral as suas propostas e compromissos. A Justiça Eleitoral, por sua vez, colocaria, durante todo o mandato dessa pessoa, essas propostas e compromissos no seu site da internet, para que os eleitores pudessem acompanhar. E se a pessoa no mandato fizesse alguma coisa que contrariasse frontalmente um compromisso de campanha, ela perderia o mandato. A possibilidade de candidaturas avulsas sem filiação partidária, desde que a pessoa recolhesse 1% de assinaturas daquele eleitorado que ela vai disputar. A proibição que alguém se eleja para um cargo legislativo e vá ocupar um cargo no executivo. Até porque não perguntou para o eleitor se ele concorda com isso durante o processo eleitoral. Essas são algumas das propostas que eu coloquei e que eu considero de suma importância. E quero aqui, senhor presidente, para encerrar, dizer que, mais do que como senador da República, mas como cidadão, eu acredito nesse país. A maioria esmagadora da população brasileira é formada de pessoas de bem. Pessoas que não merecem conviver com os escândalos que estão convivendo. E eu espero que as instituições de controle desse país investiguem a fundo esses escândalos. Vossa Excelência me concede uma parte? Concedo, senador Ricardo Ferraz. Senador Regufe, quando aqui do Senado nós acompanhávamos a performance não apenas eleitoral, mas também a performance política de Vossa Excelência, como representante do Distrito Federal, antes na Câmara e agora no Senado, assistindo à exitosa campanha que Vossa Excelência logrou, colhendo tudo aquilo que plantou ao longo da sua trajetória política, marcada por uma trajetória e por um perfil absolutamente comprometido com a ética, com a coisa pública, com a probidade e assim por diante.
Assistindo à manifestação de Vossa Excelência, fica muito claro o acerto que o povo do Distrito Federal fez em trazê-lo para esta casa, pela qualidade e pela transparência das suas propostas. É a manifestação que faço na direção de estimulá-lo, de construir com Vossa Excelência a motivação necessária para que as mudanças e as transformações que não apenas a população do Distrito Federal deseja, mas que a população do Brasil possa ver virar realidade. É com essa manifestação que eu quero lhe cumprimentar pelo esmero e pela qualidade do discurso que Vossa Excelência nos brinda nessa tarde de segunda-feira aqui no Senado da República. Muito obrigado, senador Ricardo Ferraz. E só para encerrar, senhor presidente, quero dizer que corrupção existe em todos os países do mundo. O que não pode ter é impunidade. É a pessoa cometer um ato ilícito e não ter uma punibilidade sobre ela no ponto futuro. Isso é o que não pode ocorrer num país sério. E eu espero que essa casa vote os projetos de reforma política. É isso que a sociedade brasileira espera do seu parlamento. E se o parlamento quiser se fazer respeitar na sociedade brasileira, ele tem que se fazer respeitar com ações. Não pode ser apenas com palavras. Muito obrigado, senhor presidente.